Olá, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora o programa Dualidade, que pede licença para entrar no seu lar, no seu ambiente. Eu sou Celina Sobral e estou aqui com você trazendo convidados muito especiais do Brasil e também do exterior. Nós estamos na TV Mundo Maior e na Rádio Boa Nova, emissoras da Fundação Espírita André Luiz. Esse programa também vai pelo YouTube, RBN/TVMM. E nós convidamos você a compartilhar, a divulgar esse programa junto conosco, porque você é muito importante para nós. E hoje o nosso convidado mais do que especial, ele está lá em Aveiro, Portugal. Ele é divulgador da doutrina espírita, uma pessoa muito querida, presidente também da Associação Espírita Nosso Lar, lá em Aveiro, Portugal. Nós estamos falando de Alexandre Vaz Pereira. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Muito obrigado, Celina. A nossa gratidão pela oportunidade de estarmos aqui. Nós vamos conversar sobre o Evangelho de Mateus. É isso, né, Alexandre? Então, a gente entrega a palavra para você e, se houver alguma dúvida, a gente vai perguntando, vai interferindo aí nesse nosso curto espaço de tempo e a gente quer aproveitar o máximo possível de você. Já agradecendo mais uma vez o seu aceitar o nosso convite e por estar conosco aqui, doando o seu tempo, o seu carinho, o seu trabalho para todos nós. Muito obrigado. Todos os evangelhos nos merecem uma profunda reflexão. E todos nós que estamos de alguma forma familiarizados com as muitas anotações do Emmanuel em torno a muitos dos versículos da Boa Nova, percebemos que o Emmanuel deu ou teve uma predileção pelo Evangelho de Mateus. O maior conjunto de versículos comentados pelo Emmanuel é deste primeiro livro dos Evangelhos. Vale a pena recordar aqui o que significa a palavra Evangelho, que vem de uma palavra grega, que na realidade é eu em elho. Este eu, e quer dizer então boa e boa notícia. Então, daí termos esta informação de que o Evangelho é uma boa notícia. Mas, na realidade, ao tempo de Jesus, a palavra Evangelho já existia. E ela era utilizada pelos romanos. O César, ao tomar posse de outros territórios, nomeadamente para incentivar todas as grandes obras públicas, custear as despesas da manutenção do exército e das altas patentes, cobrava impostos. Esses impostos que eram cobrados sobre os povos autóctones desses territórios ocupados, chamavam-se evangelhos. De ordinário, nós desconhecemos esta informação. Somente mais tarde, com Paulo, é que a palavra evangelho ganhou uma expressão maior. Porque Paulo é o primeiro a dizer que a vinda do Cristo, a manifestação do Cristo entre nós, pela forma como esteve, por aquilo que exemplificou, por aquilo que ensinou, é em si mesmo uma boa nova. É um evangelho. Ora, daqui já podemos extrair coisas fascinantes. É que se, por um lado, aqueles povos estavam habituados a conhecer esta notícia que era boa para os romanos, quando eram cobradores de impostos. O Cristo é um contraponto a isto. E é uma boa notícia, porquê? Porque apresenta um reino de esperanças. Para um povo oprimido,
que se via cerceado nas suas liberdades, com muitas dificuldades monetárias à época. Esta esperança era em si algo de fascinante. Eles não tiveram a capacidade naquele momento, nem o próprio colégio evangélico, daqueles 12 homens, de entender de que forma a vinda do Cristo era uma boa nova. O Paulo foi o primeiro que teve essa argúcia, não é? Que era um homem realmente de uma inteligência fora do normal. Então, o Evangelho de Mateus, dizem os grandes estudiosos, profundamente temático e pedagógico. Porque o Evangelho de Mateus está organizado num conjunto de temas, de estruturas. E essas estruturas destinam-se a dar ao leitor um conjunto de informações preciosas. Por exemplo, o Evangelho tem 3 grandes momentos. Um primeiro momento inicial, que é do primeiro capítulo a metade do capítulo 4, sensivelmente, em que é apresentado o Cristo, a pessoa. Como é que ele nasceu, onde é que ele nasceu, quem foram os pais, a primeira infância, que nós só conhecemos ali na adolescência, que é o centro de toda a obra, de toda a trama literária. Depois tem um grande momento, que é o momento em que se desenvolve toda a história, que vai desde a metade do capítulo 4 ao capítulo 26. E depois um terceiro momento, que é a crucificação, a morte e a ressurreição do Cristo, que são os capítulos terminais, num evangelho que tem 28 capítulos. Portanto, é um evangelho grande, com uma certa expressão. Ora, neste momento do grande desenvolvimento do evangelho de Mateus, que é o segundo momento que eu referi, nós temos 5 grandes temas. O primeiro tema, no grande desenvolvimento do evangelho, é o Sermão do Monte, que nos aparece no capítulo 5º, é verdadeiramente interessante. Porque o Cristo ali apresenta, digamos assim, 8 portas para se entrar no reino dos céus. Estas 8 portas têm várias peculiaridades, porque 3 delas são para meros visitantes e 5 delas são para aqueles que já adentraram o reino. Todos aqueles que são mansos, todos aqueles que são misericordiosos, todos aqueles que já têm limpo o coração, os pacíficos, todos estes já entraram, porque eles já estão, digamos assim, com um coração receptivo. Mas os perseguidos, os aflitos, os pobres de espírito, estes querem entrar, mas não sabem como. Então, o segundo tema que o Mateus apresenta é precisamente a missão, que tem o seu centro no capítulo 10º. Embora ele vá sendo preparado nos capítulos que o antecedem, naturalmente. E é no capítulo 10º, depois de nomear cada um dos discípulos, em pares, 2 a 2, 6 conjuntos. E essa nomeação não é uma simples nomeação. É porque embutido no nome de cada um deles há um significado profundo, que vai animar a vida e a forma de estar e de ser de cada um destes homens, de cada uma daquelas personalidades. E isso é que é fascinante. O nome não aparece a esmo, não aparece por acaso, tem ali um significado profundo que tem que ser estudado à luz daquilo que é o judaísmo, no estudo do judaísmo, no significado dos nomes. E depois de apresentar o conjunto dos 12 homens, o Cristo começa a ensinar-lhes como é que se entra no reino. É a missão, é a apresentação da missão. Mas é fascinante, porque o Cristo não diz, olha, no início vocês todos aqui vão passar. Não. Ele diz, no início todos vocês vão ter dificuldades, vão errar. Todos vocês vão tropeçar. Porque esta é uma linguagem diferente, não é uma linguagem para a razão, é uma linguagem para o coração.
Então tem que se esperar que o coração amadureça. E por isso é que vocês no primeiro impacto não vão conseguir, vão falir. Mas quando o coração já estiver tranquilo e já começar então a apresentar frutos, então ele vai subir à razão e vocês vão lograr o entendimento. Mas isto para os judeus era perfeitamente entendível. Para nós é que não, porque nós estávamos naquele contexto com aquela religião e com aquela história. Porque para eles, Isaías já havia ensinado, o profeta Isaías, que Deus, que Yahvé, é como uma água da chuva. E onde ela cair, ela vai produzir resultados. É inevitável. Então, para os judeus, quando o Cristo apresenta a missão, é pacífico que ele diga que no início eles terão dificuldade. Porque a água acabou de cair. Não se espera que vá logo dali resultar plantas em abundância. Há um tempo para amadurecimento. Por isso é que o Cristo falou isto e eles aceitaram. Nós é que ficamos perplexos na nossa cultura ocidental. Então isto abre espaço para que se apresente o centro de todo o Evangelho de Mateus, que é o terceiro momento, que são as parábolas, no capítulo 13. O capítulo 13 é como se fosse o centro de todo o Evangelho. Parece que tudo converge para aquele momento. Então vejam como é que Mateus é pedagógico. Ele apresentou o Cristo. Depois apresenta o momento da instrução. Como é que se chega ao reino? Se alguém ainda tem dificuldades, vamos então dar a missão para que todos saibam como é que devem se comportar e agir, e fazer, e saber estar, e saber lidar com os outros. Mas se ainda não aprenderam, então agora vamos ilustrar com parábolas. Não é isto pedagógico? É voltar a repetir, a ver se fica. E as parábolas têm esta coisa fascinante, é que nós depois conseguimos nos apropriar delas em qualquer momento histórico. E por isso elas nos são tão úteis hoje como eram há 2000 anos. E nos serão muito mais úteis daqui a 500 ou 600 ou 800 anos, com mais amadurecimento intelectual e moral. A seguir às parábolas, e as parábolas são uma linguagem para o coração, evidentemente. Não são uma linguagem para a razão. Vem o quarto momento. É um discurso para a comunidade. Se nós já aprendemos a fazer em privado, se nós já aprendemos a fazer sozinhos, vamos agora ensinar os outros. Então, é aquilo que se chama a eclésia, não é? A comunidade, o conjunto dos indivíduos. Este quarto grande momento, depois das parábolas, que atinge o seu clímax ao capítulo 18, sensivelmente, é o ensino para o conjunto. Isto para nós é muito relevante. Porque qual é a nossa comunidade para nós espíritas? É a casa espírita. E o curioso é isto. É que a apresentação de Mateus é: evangeliza-te primeiro. Cuida primeiro de ti. E depois de estares evangelizado, então, vais começar a poder educar os outros. Não é essa a proposta da casa espírita? Os trabalhadores primeiro cuidam de si. E no momento em que o indivíduo já começa a estar apto, então ele fala na tribuna, ele vai para a mesa mediúnica, ele faz este trabalho, desenvolve aquele outro. Trabalho junto da comunidade. Então isto não é uma letra morta. É letra para nós aplicarmos às nossas vivências. E se nós somos espíritas, aplicamos à nossa vivência. E em seguida vem o quinto grande tema, que é o final dos tempos. Se o reino dos céus, que na realidade o que é, senão um mundo de regeneração? O reino dos céus não é uma coisa que vai acontecer lá longe. Não. É simplesmente a Terra que vai passar para um novo patamar no seu percurso evolutivo. Perfeitamente normal, aceitável. Então o reino dos céus é a grande oportunidade de nós continuarmos vinculados a este plano,
mas agora num novo patamar de entendimento. Saímos de uma escola básica para uma escola um pouco mais à frente. Então, o fim dos tempos, nesta linguagem alegórica, é quando deixar de haver guerras, quando deixar de acontecer isto e aquilo outro, então é sinal para vós de que estamos nesse final do tempo para entrarmos no reino. Reparem que há uma métrica em tudo isto. Os evangelhos são um poema. É uma linguagem cifrada em poesia. E em poesia há métricas. E para nós, às vezes, entendermos uma estrofe lá mais à frente, temos que conhecer a que está cá mais atrás. O que é que eu quero dizer com isto? Que estes grandes 5 temas que são desenvolvidos no Evangelho de Mateus, eles têm ligação entre si. Por exemplo, a apresentação do reino tem que se estudar isto ao mesmo tempo que se estuda o final dos tempos. Porque eles se casam um com o outro. Se a apresentação do reino é aquilo que vai chegar, como é que eu sei que vai chegar? Pelo final dos tempos. Então eu tenho que ligar uma coisa com a outra. Eu tenho que estudar isto em conjunto para entender, para ir mais longe, para compreender. Assim, da mesma forma, para estudarmos a missão, temos que estudar o discurso à comunidade. Porque eles vinculam-se um ao outro. Eu evangelizo, eu sei o que é que eu devo fazer e trabalho com a comunidade. No pico disto está sozinho as parábolas. Por isso é que as parábolas são o centro do Evangelho de Mateus, o capítulo 13. Alexandre, meu querido, eu acho importante aquela hora que você fala, eu digo isso porque a gente já fez alguns estudos com o Alexandre, e ele já trouxe para a gente o Evangelho de Mateus, e a gente achou importantíssimo trazer para a dualidade aí para você que está nos acompanhando. Quando você fala da prece, da meditação, daquele lugar ermo, que é o silêncio, lembra disso? Dá para você falar um pouquinho, porque a gente já está quase no final, mas dá tempo de você colocar, porque eu achei tão profundo, tão interessante, né? As nossas almas, assim, no momento da prece, de como a gente se coloca. É o capítulo 14. É o capítulo 14 do Evangelho de Mateus. O capítulo 14 é exuberante, porque ele começa lá com um momento histórico, que é o momento da morte de João o Batista, primo em 2º grau de Jesus. E logo a seguir, há um momento que é histórico. Há uma daquelas passagens da Bíblia que toda a gente conhece, que é o momento da multiplicação dos pães, que é, digamos, a segunda história do capítulo 14. Mas esse momento que abre de uma forma comovente e estonteante de beleza. Porque, de facto, naqueles dias, naquele tempo, Mateus não poderia usar uma linguagem que ele próprio desconheceria, com um voo, com um rasgo que não seria possível. Então, para dizer que Jesus se preparava para entrar em oração, se havia deslocado para um local ermo, a palavra é esta, ermo. Porque o momento que antecede a oração tem que ser um momento de meditação. Nós aprendemos isto com Cristo. Nós é que não temos, às vezes, capacidade para entender o que lá está. Então Jesus havia partido, atravessado numa barca para o outro lado do mar da Galileia, para um local ermo. A barca é o pensamento. É figurativo, é metáfora. Eu não acabei de dizer que o Evangelho de Mateus, assim como os outros, são poesia? Então são metáforas. Nós não podemos agarrar ao pé da letra. Então Jesus havia partido para um local ermo, levado pelo seu pensamento,
para fazer uma profunda meditação, a fim de quê? De entrar numa comunhão mais alta através da oração. Quando nós percebemos isto, nós rapidamente entramos no âmago do entendimento desta história. Porque a razão não pode compreender que se tivessem multiplicado ao ponto de milhares de bens. Não. Apenas a oração, o bem que se deseja, é que pode ser multiplicado para a alegria dos homens. É isso que é ali apresentado de uma maneira muito poética e magistral. É um momento sublime do Evangelho de Mateus, entre muitos outros. Porque fala exatamente, né, da multiplicação de 5 pães e 2 peixes, e como é que seria, alimentou mais de 5.000 pessoas, não é? A gente tem que levar para outro foco, porque senão o estudo fica meio assim, né, no ar, porque se a gente não levar para o interior das palavras, que lógico, nós temos que estar no nosso momento de compreensão, mas eu achei super importante, Ale, você trazer a importância do Evangelho de Mateus para todos nós que estamos juntos, quando nos reunimos para assistir o programa Dualidade, participar e fazer com que aconteça, porque às vezes fica um pouco esquecido, não é? E a gente vê que está realmente, como você falou, o centro de muita coisa, que a gente precisa amadurecer, a trazida do reino de Deus para dentro de nós, que nós não podemos mais perder tempo diante dessa modificação, dessa transformação que acontece não só no mundo, como no nosso interior das pessoas encarnadas e mesmo desencarnadas. É isso mesmo. O Evangelho de Mateus, que tem sido alvo das minhas preocupações nos últimos anos, é um mar de descobertas. Contínuo. Eu não paro de me espantar. Às vezes, a nossa dificuldade, eu falo por mim, é que nós, na nossa cultura ocidental, não temos um conhecimento profundo do Antigo Testamento. E o Evangelho de Mateus é, de entre todos, aquele que faz a maior ponte com o Antigo Testamento. Por isso é que ele vai sempre buscar o que é que estava escrito na lei. Então agora eu vos apresento uma proposta nova. Um paradoxo novo. Então, o Mateus vai-nos sempre apanhar as referências máximas do judaísmo. E é preciso descer a este grau de entendimento para nós compreendermos tudo. Então, é um mar diferente. Então, nós estamos chegando no finalzinho do Dualidade. A gente te agradece mais uma vez muito, Alexandre Vaz Pereira, esteve conosco, lá doando seu tempo realmente, saindo do seu cotidiano e do seu dia a dia para poder estar conosco aqui na TV Mundo Maior e na Rádio Boa Nova. Então, as considerações finais, Ale, para todos nós. Nestes dias que nós vivemos, neste tempo tão particular e tão peculiar, é urgente fazermos silêncio interior. É urgente uma reflexão, uma meditação sobre o ser que somos no corpo onde estamos, momentaneamente. E não deixarmos passar esta hora, que é grave e que merece profundo estudo, análise íntima, mudança, para entrarmos no reino dos céus. Muito bem. Gratidão, meu querido. E nós agradecemos também a toda a equipe do Dualidade que fez com que esse programa acontecesse. Gratidão à técnica, gratidão a quem enviou o link para mim, para o Alexandre, gratidão a toda a produção desse programa. E nós pedimos que você compartilhe, divulgue, YouTube RBN/TV Mundo Maior, e como falamos, estamos no site da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova também. Gratidão pela sua companhia, eu espero você no próximo programa. Que Deus abençoe a todos. Até lá!